Este podcast tem o apoio da ProPlan. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. Neste episódio vamos falar sobre um tema urgente e bastante sensível para a classe médico-veterinária, a saúde mental. Os números mostram-se preocupantes e precisamente por isso vamos perceber o que motiva de facto e o que tem contribuído para este cenário ser tão presente na comunidade veterinária. Vamos perceber também o que pode ser feito para ajudar aqui neste apoio psicológico e emocional para os médicos veterinários e também perceber como é que esta condição tem sido refletida no contexto nacional. À conversa vamos ter Pedro Fabrica, bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários. Muito obrigada pela sua presença, Pedro. Obrigado. E Carolina Bartolomeu, que é Advocacy Vet Channel, manager da Purina e gestora da marca ProPlan Veterinary Diet e médica veterinária, claro. Olá, muito Joana. bem-vinda. Obrigada. Vamos então começar aqui por resumir uns números que foram divulgados recentemente pelo Vet Survey de 2023, que revela que 90% dos veterinários na Europa reportam elevados níveis de stress e cerca de 23% estiveram de baixa médica por motivos relacionados com a saúde mental nos últimos 3 anos. Por outro lado, um estudo nacional muito semelhante, portanto, os números são muito semelhantes aos do contexto europeu, revela que 87% dos médicos veterinários apresentam sintomas de stress e 25% sinais clínicos de depressão ou ansiedade severa. Como eu referi, estes números são de facto preocupantes, não são uma surpresa propriamente, e gostaria de começar por perceber, Pedro, como avalia o atual panorama do bem-estar psicológico e emocional da classe. Esses números refletem a realidade, não é? Portanto, o inquérito da FVE 2023 incluiu uma amostra considerável de médicos veterinários de vários países, nomeadamente também Portugal, e o estudo também pela investigadora a doutora Manuela Peixoto também foi feito num âmbito de equipa, ou seja, incluiu para além de médicos veterinários auxiliares e enfermeiros veterinários, porque nesse aspecto, se nós formos a ver em termos de números, e o próprio estudo, curiosamente, até diz que existe mais risco, inclusivamente, para quem é a primeira linha, como recepcionistas e enfermeiros veterinários também, mas esta é a nossa percepção. O que nos chega, a Ordem não tem propriamente um observatório com este tipo de situação, tem a sua linha de apoio psicológico que acaba por registar o número de pessoas que recorrem ao mesmo, mas o que nos chega, infelizmente, é a dura realidade quando algum dos membros se suicida ou tenta suicidar. E essa é a informação que nos chega-nos a ponta do iceberg, ou seja, o mais extremo da condição do agravamento da saúde mental, mas obviamente no dia-a-dia os colegas queixam-se, partilham as suas dificuldades e nesse aspecto a nossa percepção é que realmente temos que atuar, sendo uma dimensão muito complexa e multifatorial. Também muito recentemente o Conselho de Jovens Médicos Veterinários fez um inquérito aos jovens médicos veterinários que por definição são os médicos veterinários que têm até 35 anos e alguns resultados interessantes nesse estudo tinha a ver com a sua visão sobre a profissão e o que saltou claramente à vista numa das perguntas e que espelha a dimensão da profissão não só a nível de saúde mental, mas a nível da exigência e do reconhecimento da profissão, 81% da amostra já pensou ou está a pensar em migrar. Portanto, o que é assombroso. E só citando aqui as principais 4 razões, em primeiro lugar 27% à procura de melhores condições salariais, em segundo lugar melhor qualidade de vida com 22%, oportunidade de desenvolvimento profissional de 20% e em quarto lugar 12% de reconhecimento profissional. Portanto, isto leva-me às causas, não sei se vamos falar a seguir ou não das possíveis causas, mas leva-me às causas que contribuem para este agravamento da saúde mental. Podemos começar já por aí. Muito bom. Quais são as principais? Quando nós vemos estas questões de bem-estar mental, e obviamente com todas as medidas que vão sendo implementadas, nós estamos já
atuar propriamente a jusante, não estamos a atuar a montante nas causas. E as causas são transversais à população portuguesa. Também nos estudos da OCDE, que refere que a população portuguesa é daqueles que têm piores índices de saúde mental a nível europeu. Isto espelha, hoje em dia, a qualidade de vida que os portugueses têm. A dificuldade de ter uma habitação, os salários abaixo daquilo que é esperado para o valor que a maior parte da população ativa tem, as dificuldades de acesso cada vez maiores agora ao Serviço Nacional de Saúde, criando aqui uma situação de fragilidade na base da pirâmide das nossas necessidades. Somando a isto, temos um profissional médico veterinário que já está nesta plataforma, já sofre esta pressão. Mais a sobrecarga. Exatamente. de trabalho. O que é que contribui? Contribui os salários baixos, só 20% é que consegue chegar a um patamar de 2.000 euros de ordenado, segundo os dados do sindicato. Temos também aqui a questão de ausência de uma referência do valor do trabalho de médicos veterinários. Tenho dito que não temos contrato coletivo de trabalho, a legislação laboral não está adaptada, sobretudo ao trabalho por turnos e ao trabalho noturno. Temos também uma pressão adicional no valor dos serviços que cobramos aos nossos utentes, que é gravado por IVA, ou seja, que acaba por colocar ainda o ónus no médico veterinário, que ele realmente, os seus serviços são mais dispendiosos, e há ali uma grande fatia, os 23%, sobretudo em animais de companhia, que tem este agravamento. E depois há especificidades de várias áreas, porque às vezes quando nós falamos em saúde mental, falamos aqui na parte do médico veterinário clínico, mas dentro do médico veterinário clínico temos as situações de os colegas terem que lidar com as emoções dos utentes todos os dias e na relação de vinculação que eles têm com os seus animais, e alguns têm uma vinculação extremamente elevada, o que leva depois a comportamentos disruptivos e emocionais e que os médicos veterinários têm que lidar no dia a dia no seu consultório. A questão das decisões de vida ou de morte do animal, que afeta também o próprio médico veterinário que lidou com aquele animal já 5, 7 anos e tem um elo, mas tem que lidar depois também com a emoção do utente, que é algo que quando nós vamos para a medicina veterinária não pensamos que jamais temos que fazer, que temos que cuidar do animal. E isto na área na área clínica de animais de companhia, mas depois temos na área clínica de animais de produção, temos também muitas vezes a preocupação com o produtor e as dificuldades que o produtor tem para ter rentabilidade, quando não tem colheitas, quando tem dificuldades de acesso ao alimento, ou quando existe um surto em que os animais têm que ficar retidos ou têm que ser abatidos. E este ónus também acaba por causar pressão ao médico veterinário de espécies pecuárias. Outra área também, os inspectores sanitários com os seus horários desfasados e com uma pressão dos operadores económicos e a falta de reconhecimento e a falta, embora tenha sido criada agora uma carreira especial de inspeção veterinária, mas fica muito aquém do valor do trabalho destes profissionais também. Portanto, nós vamos somando todos estes fatores e no final só pode dar uma coisa, que é uma exigência tremenda nos profissionais médicos veterinários, porque não há carreira especial médica veterinária, não temos contrato coletivo de trabalho, o IVA também é agravado, quer dizer, e no meio disto tudo, obviamente que só mesmo com muita paixão, muita perseverança e muita resiliência é que os médicos veterinários continuam e fazem a sua carreira até à reforma. Só uma pequena nota de rodapé: 25% dos membros inscritos na ordem pediram suspensão. E pediram suspensão, cerca de 54% porque emigraram, lá está, à procura de melhores condições de trabalho e de reconhecimento, e cerca de 38% desistiram da profissão, pura e simplesmente foram fazer outra coisa. Disseram: já basta, eu não tenho as condições necessárias para desempenhar o meu trabalho. E por volta de que idades é que acontece então essa desistência, digamos assim? Há mais ou menos... Eu não tenho, ou seja, das suspensões, porque nós mensalmente as suspensões acabam por passar pelo Conselho Diretivo e sou eu que as assino. A percepção que eu tenho, nós estamos a compilar esses dados para depois no final do ano termos aqui uma análise um bocadinho mais espessa, tentar perceber o perfil de quem pede suspensão. Mas a ideia que me dá
é que são normalmente profissionais com no mínimo 10 anos de carreira que ou imigram ou suspendem a profissão. Normalmente quem imigra é mais novo, quem muda de carreira Certo. já tem mais anos de profissão. Pois, É a percepção calculei. que me dá. Neste momento é só uma percepção, mas depois com análise de dados vamos tentar ver qual é que é o perfil. No fundo é um sinal de desgaste, não é? Portanto, possivelmente já não aguentam mais a pressão. Sim, repare, e se calhar quando nós somos mais novos e estamos a começar uma carreira, não temos compromissos de empréstimos de casa, família. E há mais esperança. Temos uma mobilidade completamente diferente de quem já está há 10, 15 anos da carreira e já está exausto e opta por desistir da profissão e ir fazer algo que considera mais pacífico e mais e mais autovalorizante. Sim, que lhe dê melhor qualidade de vida, no Exatamente. fundo, não é? Exatamente. A questão aqui também que se coloca com alguma frequência tem a ver com, por vezes, a carga administrativa, não é? Porque o médico veterinário tem as suas responsabilidades clínicas, médicas, digamos assim, mas também, por vezes, os que são diretores clínicos e não só, também têm aqui as suas responsabilidades mais focadas na gestão. Isto também poderá causar, acredito eu, aqui algumas complicações para administrar estas duas áreas. E, de facto, recentemente também saiu uma análise que dizia que mais de 60% dos veterinários europeus afirmam que a carga administrativa dobrou nos últimos anos. E gostaria também de saber de que forma é que isto também poderá estar a pesar um bocadinho à classe. Sim, pesa. Ou seja, com o advento das novas plataformas, que era a PEMF, a Plataforma de Prescrição Eletrónica Médico-Veterinária, quer também agora com o novo modelo relacionado com os controlos oficiais de inspeção sanitária, o mais CIPAS, os colegas têm-se queixado que agora precisam de colocar muito mais detalhes nessas plataformas, o que acaba por aumentar o tempo que destinam mais a trabalho administrativo versus o tempo dedicado propriamente à atuação na área em que estão a trabalhar. No caso dos clínicos, na área da clínica, no caso da inspeção de controles oficiais, depois no seu trabalho de dia a dia. E sim, é uma realidade que pesa. Às vezes o que também acontece ou tem acontecido no lançamento das plataformas, como ainda estão nas primeiras versões, há correções a fazer e que acaba por causar ainda mais perda de tempo nessas plataformas administrativas. Acho que vai chegar a um certo ponto em que se tem que fazer a questão de que será que o trabalho médico veterinário a fazer este preenchimento administrativo vale a pena ser o médico veterinário a fazer, uma vez que o trabalho qualificado que ele está a perder ao fazer este necessário trabalho administrativo deve ser feito por ele, ou devemos realmente delegar este trabalho administrativo noutros elementos da equipa para o fazer? Eu acho que essa questão começa-se cada vez mais a pôr. Aliás, o estudo europeu revela isso. Portanto, estamos a perder tempo precioso destes profissionais. Não digo que o trabalho administrativo seja desnecessário, é necessário também para termos todos os registros, para podermos acompanhar todas as situações necessárias, analisar o trabalho e ficar registado, e é uma obrigação também legal de o fazer. No entanto, vale a pena estar a consumir o valor hora do médico veterinário para isto ou não? É uma discussão que mais cedo ou mais tarde vai aparecer, e vai aparecer seguramente necessidade de se calhar arranjar aqui um elemento que dê suporte aos médicos veterinários no seu trabalho administrativo. Sim, é preciso que também existe essa estrutura, não é? Nas clínicas, que nem sempre, se calhar, existe essa possibilidade de delegar. Nas clínicas, no Estado. No Estado, sim, exato. Sem dúvida nenhuma, mas lutando com falta de pessoal na administração pública, lutando também com uma dificuldade de retenção de médicos veterinários na prática liberal clínica também. Temos que começar altura, se calhar temos que é. maximizar o tempo do médico veterinário nas suas funções propriamente de médico veterinário. Sim, claro. E depois apoiar todas as outras funções que são secundárias, que volto a frisar, importantes, mas que não são o core do trabalho do médico veterinário. Portanto, sem dúvida. Para maximizar os recursos é necessário também, e boas medidas de gestão, é importante termos isso em futuro para resolver. A
A OMV tem demonstrado também aqui uma grande preocupação, tem sido bastante vocal nestas questões do bem-estar emocional da classe. E questiono que iniciativas têm surgido a este nível. Sei que são algumas. Desde maio de 2023, que a Ordem dos Médicos Veterinários criou a linha de apoio psicológico. É uma linha que está 24 horas disponível, que é confidencial e que os membros podem aceder em situação de dificuldades, sobretudo relacionadas com a questão de saúde mental. Portanto, desde maio de 2023, com esta linha presente, sentimos que havia necessidade de uma maior divulgação e comunicação desta linha e deste apoio, também temas relacionados também com o mindfulness, para ajudar também todo o processo das pessoas recentrarem-se e poderem também priorizar também a sua vida e organizar a sua vida e dar-lhes algum bem-estar também mental, também está incluído nesse pacote. Pelo caminho tivemos uma proposta proativa do nosso parceiro atual do nosso programa de apoio à saúde mental, a ProPlan Purina, o que nos possibilitou a criar um investimento ainda maior em várias outras iniciativas, nomeadamente que tinham sido identificadas formações na área de competências de resiliência, de saúde mental e de lidar com temas relacionados ou que afetam também a saúde mental. Criamos um conjunto de 6 formações que temos feito em modelo webinar para os colegas, em várias áreas. Para o ano queremos voltar outra vez a repetir e a expandir outros temas, mas sempre dentro e na perspectiva de dar competências aos membros para poderem lidar com a sua saúde mental e gerir sobretudo as emoções no âmbito da profissão. E finalmente um terceiro pilar que nós sentimos e que está identificado, que é a intervenção a nível dos estabelecimentos de ensino dos mestrados integrados de medicina veterinária. E com isso também, com o nosso parceiro, com a própria Purina e com o Conselho de Jovens Médicos Veterinários, também estão a ser planeados também aqui intervenções a esse nível e que eu seguramente a Carolina vai também falar um bocadinho sobre elas. Portanto, estas 3 medidas já são bastante importantes, mas acima de tudo, que eu acho que tem um contributo muito grande, embora possa ser um bocado repetitivo, mas estou no papel de ter que repetir para sensibilizar os decisores políticos, que é, nós precisamos de que o profissional médico veterinário seja realmente valorizado. E valorizado é com a carreira especial de médico veterinário da administração pública. Posso dizer que na região autónoma da Madeira foi feito um trabalho e foi entregue uma proposta desta carreira à Secretaria Regional de Agricultura. Infelizmente houve mudanças a nível da legislatura e neste momento sentimos que a sensibilidade para essa carreira diminuiu. Ao mesmo tempo, nos Açores, também o Conselho Regional dos Açores, também baseado nesta proposta, adaptando à realidade dos Açores, fez também uma proposta desta carreira. E esta carreira é essencial para fixar médicos veterinários na região. Se nós formos a ver, fixar com as tais condições necessárias para que o profissional se sinta reconhecido. Ao sentir reconhecido, a sua saúde física e mental vai melhorar. Sem Portanto, dúvida. este processo está todo intimamente relacionado e preocupa-nos a falta de sensibilidade dos decisores políticos, sobretudo até nas regiões autónomas, que uma variação de 5 ou 6 médicos veterinários em certas determinadas áreas coloca logo em risco quer a segurança dos alimentos, quer também o trabalho de acompanhamento clínico, e eu acho que é assombroso que não haja essa sensibilidade. Dito isto, espero que seja um sinal positivo. Agora, muito recentemente, foi criada a carreira especial de médico-dentista na região autónoma dos Açores. Portanto, os aparentes obstáculos jurídicos que eram colocados por parte do Governo Regional, a dizer que talvez o Governo Regional não tivesse a autonomia necessária para fazer, acho estranho que, se ao conseguirem a carreira especial de médico-dentista nos Açores, que não se consiga de médico veterinário. E referindo também que na Madeira existe a carreira especial de médico-dentista. Portanto, nesse aspecto, a carreira é muito importante para ajudar os colegas que estão na administração pública. Depois, outro fator muito importante que necessita a contribuição de todos os empresários médicos veterinários é, neste momento, há um grupo de pessoas
de colegas que está a tentar reavivar a Associação Nacional de Empresários Veterinários ou de Empresas Veterinárias, que são eles que poderão ser os representantes das empresas, do patronato, que possam depois negociar com os sindicatos um contrato coletivo de trabalho. Portanto, é muito importante, e é o nosso colega Dr. Sérgio Alves, do Hospital Veterinário de Gaia, que está à frente disso. Portanto, quem estiver interessado em contribuir e em juntar-se a esse movimento seria muito importante, porque nós necessitamos do interlocutor da parte dos empresários médicos veterinários para conseguirmos o contrato coletivo, que depois, mais uma vez, vai poder depois dar flexibilidade a nível da legislação laboral, melhores condições aos colegas, para ser a base de sustentação para melhorar estas condições, todas as condições de saúde mental da profissão. Portanto, sem isto, sem a base... É isso que eu ia dizer, sem a base. Sem a base, por mais medidas que nós possamos fazer, linhas de apoio psicológico, formações... É só estar a tapar um problema. É estancar a hemorragia e não ir à causa da hemorragia. Certo. Portanto, é por isso que este é um problema que tem assim esta visão macro e estes multifatores que nós temos que um a um ir tentando resolver, de forma a que possamos depois no final ter os colegas que se sentem, quando vão trabalhar, estão mais protegidos, são reconhecidos e o valor do seu trabalho é devidamente reconhecido. Sim. Muito bem. Então podemos dizer que aquilo que considera que poderá ser, que faz sentido ainda fazer, tanto por parte, neste caso, das instituições responsáveis pela classe, podemos dizer que será apostar aqui, lá está, tentar resolver os problemas que estão na base, ou há mais iniciativas que possam ser feitas também pela Ordem? Sim, há outro âmbito que me começa a preocupar cada vez mais, e temos que pensar a melhor forma de o abordar, que é o respeito pelas profissionais por parte dos detentores e mesmo de defensores de animais. Vejo com muita frequência uma atitude de perseguição, uma difamação sem consequências nas redes sociais dos colegas médicos veterinários, que fazem, sobretudo, que têm contato com animais de companhia, e sobretudo com os médicos veterinários municipais. De uma forma muito fácil, atira-se para o ar alguns considerandos de processos até que são desconhecidos. Fazem-se julgamentos em praça pública de colegas médicos veterinários municipais que alertaram para as situações, que deixaram claramente identificado as lacunas que aquele município tem, e que depois as direções dos municípios, as presidências dos municípios não levaram em conta, e no final do dia o médico veterinário municipal que acaba por ser o elo mais fraco e acaba por ser responsabilizado por as suas decisões. E preocupa-me esta atitude da sociedade em geral, de, ao mínimo problema que haja, ou uma suspeita de maus tratos ou de insuficiência de cuidados, que seja o médico veterinário que seja apontado, o municipal seja apontado. Por isso nós também criamos as escusas de responsabilidade, agora muito recentemente, para permitir a estes profissionais e outros que sintam que depois que as condições necessárias de trabalho que não estejam garantidas, que possam ter um mecanismo que recorram à escusa, e que essa escusa, esse conhecimento de escusa, vai para a Ordem dos Médicos Veterinários e vai também para o Ministério da Agricultura, identificando aquilo que se está a passar nesses locais. E isso depois dar-nos a possibilidade da Ordem perguntar a esses municípios porque é que, se o médico veterinário municipal está a identificar aquelas lacunas, porque é que não estão a ser resolvidos estes problemas. Portanto, é uma ferramenta importante, mas nós precisamos de cada vez mais, como médicos veterinários, exigir respeito e evitar esta precipitação de julgamento. E ultimamente tem sido de uma forma muito gratuita que isso tem sido usado por alguns intervenientes da causa animal. Carolina, passo agora para si aqui a palavra. Como profissional, o que mais a preocupa a este nível daquilo que tivemos aqui a explorar até então nesta conversa? Ora, como médica veterinária que não exerce prática clínica, aquilo que me preocupa acima de tudo é o nível de stress e de ansiedade em que eu vejo que muitos colegas podem estar a viver. E acredito,
completamente que podemos viver a profissão de outra forma, de uma forma mais recompensadora, e que as pessoas que escolheram esta profissão, que pode ser incrível, que possam ter realmente a satisfação profissional dentro da profissão que amam e não a tenham que abandonar, mas sempre também ao mesmo tempo com a crença inabalável que é possível viver a profissão de uma forma saudável e equilibrada. Sim. E qual é a sua percepção em relação a estes números? Também partilhámos aqui relativamente ao stress e à saúde mental na classe veterinária. Eu tinha noção de facto aqui Eu acho que desta os números, carga. sim, os números alertam-nos para um problema que existe e que não pode ser ignorado, acima de tudo. Como o Pedro já disse, não é apenas limitado à nossa profissão. Nós sabemos que é uma situação que, felizmente, cada vez mais se fala, mas que afeta, obviamente, toda a gente no mundo atual. No entanto, com certeza existem aqui algumas particularidades associadas à nossa profissão que parecem poder eventualmente exacerbar estas condições dentro da classe médica ou veterinária. E obviamente que me preocupa que quem trabalhe em prol do bem-estar dos outros, sejam os animais, as suas famílias, a comunidade em geral, e contribua para o bem comum, tenha que viver sobre este nível de pressão, de stress psicológico muitas vezes, mas mais uma vez muito convicta que as coisas podem ser melhoradas, e foi para isso que também nós... Estão a tratar disso no fundo, sim, não é? queremos contribuir, sim. No passado dia 7 de maio foi assinado este protocolo com a Ordem dos Médicos Veterinários, que visava basicamente dar ainda mais visibilidade e mais força às ferramentas que a Ordem já disponibilizava, para que as pessoas possam ter acesso a ferramentas realmente para que possam ter um impacto positivo dentro da sua qualidade de vida e viver melhor e mais felizes com a profissão que escolheram e que se orgulham, porque eu acredito também que todos aqueles que escolheram esta profissão escolheram-na por paixão e têm um profundo enorme em ser médico ou médica veterinária. Tenho que dizer, e não posso deixar de dizer, que se não foi o dia com foi mais feliz para mim enquanto profissional, foi seguramente um dos dias que fui mais feliz, porque trabalhar com propósito também tem completamente um outro significado, e acredito também que isto pode trazer realmente um bem para muitas pessoas que se encontram hoje em dificuldade, mas dar-lhes essa esperança que é possível mudar essa situação, e tantos médicos veterinários vivem tão bem dentro da profissão, é possível também para que os outros também o possam conseguir atingir, e possam, melhorar a sua qualidade de vida no final do dia, que é o principal objetivo destas iniciativas, é melhorar a qualidade de vida de todos os médicos veterinários. E já há algumas evidências, já está a refletir dessa forma? O que é que pretende agora depois daqui para a frente? Ora bem, nós temos aqui um período ainda curto de atuação, e eu acho que também esta solução, obviamente não existem soluções milagrosas. Sem dúvida, claro. Não vai ser a única ferramenta necessária, obviamente, para conseguir contribuir de forma positiva, mas queremos continuar este trabalho, por isso é que esta parceria também foi assinada para um período não de 1 ano, mas para 3 anos, pelo menos nesta fase inicial. Precisamos de tempo e precisamos também de dar visibilidade às pessoas que existem formas de melhorar a sua vida, e como há pouco também referíamos, queremos não só tentar ajudar quem já se encontra na profissão, independentemente da fase da carreira ou até mesmo da carreira profissional que escolheram, mas queremos começar pela base, que são os futuros médicos veterinários, que estão ainda nas escolas e que mais alguns anos vão ser confrontados com a realidade do mundo profissional, e queremos também ajudá-los
a melhor. Antecipar, no fundo. Exatamente, não é? e dotá-los de ferramentas para lidarem melhor com os desafios da profissão, que eu volto a dizer, é uma profissão que eu acredito que pode ser maravilhosa. Temos é que realmente conseguir, cada pessoa tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio, a sua fórmula para, dentro da sua circunstância de vida pessoal, de vida profissional, com as condicionantes que todos nós temos, encontrar qual é a melhor maneira de ter uma vida realmente equilibrada e desta forma ser também melhores profissionais e contribuir para a cadeia de valor de toda a sociedade. Muito bem. Não sei se gostariam de acrescentar mais algum ponto a esta conversa. Eu só agradecer uma vez mais a disponibilidade da própria Purina por se ter associado e ter associado nesta perspectiva de médio prazo, dos 3 anos. Acho que é muito importante. Nós obviamente fazemos os balanços. Nós fizemos um balanço no segundo trimestre do número de pessoas que recorreram. Foram cerca de 9 pessoas que recorreram à linha. Portanto, iremos fazendo estes balanços de forma regular para depois podermos ir comparando a evolução ao longo destes 3 anos para ver qual também foi o impacto que teve nos pedidos de ajuda também por parte dos membros. Muito bem. Muito obrigada aos dois pelo ponto de situação relativamente a este tema tão sensível e urgente, como eu dizia no início, e que deve ser abordado e explorado sempre que possível. Agradeço também a quem esteve a assistir. Acompanhe a Veterinária Atual através das redes sociais, da Revista em Papel e até ao próximo episódio. Muito obrigada. Este podcast tem o apoio da ProPlan.